Olá, pessoal do Café com Leitura e você? Vamos aqui dando sequência ao livro que estamos lendo, De Todo o Coração, escrito por Luciano Subirá. Renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor fazia era renunciar à liberdade que tinha direito. Decidia, por vontade própria, permanecer na servidão. Aqui se estabelece o primeiro paralelo. Nossa experiência com Cristo abrange, além dos ganhos, perdão de pecados e salvação eterna, um firme compromisso: abrir mão do controle de nossa própria vida para viver em plena rendição ao senhorio dele. O entendimento do senhorio de Cristo tem sido roubado da atual geração de crentes. Pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas o ensino bíblico vai muito além. Devemos reconhecê-lo como Senhor. É claro que a consequência de nos rendermos ao seu senhorio é a salvação. Contudo, a palavra de Deus enfatiza que ainda assim devemos confessá-lo como Senhor para sermos salvos. Mais uma vez, Deus indica que não forçará ninguém a nada. Quem faz a confissão é o homem. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. A palavra grega traduzida por Senhor é kurios, proveniente de kuros, que significa supremacia. De acordo com Strong Kurios, é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe, o imperador romano. Um título de honra que expressa respeito e reverência e com o qual servos tratavam seus senhores. O ato de confessar a Cristo como Senhor, portanto, é o reconhecimento da essência da redenção. Admitir que Ele nos comprou das mãos de nosso credor e fez-nos propriedade sua. Parte de nós a decisão de não receber liberdade, mas permanecer servos, agora sob o domínio de Deus. Isso significa que nos tornamos seus servos porque Ele pagou o nosso preço, mas também porque entendemos o que Ele fez e decidimos viver sob seu. Na confissão de Jesus como Senhor, está também implícita a renúncia voluntária da liberdade. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto a Deus. Mesmo quando Ele delega o controle às nossas mãos, nós perguntamos que botão apertar, de que forma, com qual intensidade, quando. Temos liberdade para tudo, mas nada queremos sem a direção, condução e supremacia de nosso Senhor. A liberdade de escolher não pertencer a nós mesmos, mas a Ele, é a única liberdade que nos interessa. Muitas pessoas procuram adaptar o Evangelho à sua vida, mas isso nada mais é possível. Isso é impossível. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca ao contrário. Entrar no reino de Deus é muito mais sério e profundo do que a maioria de nós percebeu. Envolve cessão total e restrita, para entranhar a profunda dimensão de entrega demandada pelo ato de compra do resgatador. Gostaria de fazer uma pergunta importante e analisar biblicamente a resposta. Tanto a pergunta como a resposta envolvem verdades que deveríamos não apenas depreender bem, mas pregar a outro. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que você tem. Veja o que Jesus ensinou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi,
vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus capítulo 13, do 44 ao 46. O que significa vender tudo para o reino de Deus, prefigurado no campo e na pérola? Nós sabemos que a salvação não pode ser comprada por ninguém. Trata-se de uma dádiva, um dom gratuito. Na verdade, foi Deus que, pela morte de Jesus Cristo na cruz, comprou-nos. Temos, porém, que reconhecer a redenção divina, o resgate de nossa vida por meio de uma confissão. Isso Deus não faz pelo homem. Deus deixou o campo ou a pérola para serem encontrados, mas definiu uma entrega que precisa ser feita por parte do próprio homem. Em outras palavras, ele não reivindica o direito de dono enquanto o homem não se entrega voluntariamente como escravo. É justamente o ato de admissão que personaliza tudo. O que Jesus fez por toda a humanidade torna-se real para nós, que o confessamos como Senhor. O direito divino de posse sobre tudo o que somos e temos é então validado. Como? Não apenas pelo nosso desejo de que Ele nos tenha por completo, mas pela manifestação desse querer em uma confissão de seu senhorio. É como se o Senhor explicasse na parábola que nossa oração de aceitação de Cristo não se firma apenas sobre palavras, mas sobre a venda efetiva e voluntária de quem somos e tudo o que temos. A confissão exterioriza a renúncia da liberdade. E é importante lembrar, tal confissão deve ser acompanhada pelas atitudes do servo. Primeiramente, precisamos crer no que ele fez para adquirir direitos de dono sobre nós, ou seja, compreender o que de fato é redenção. Esse entendimento, então, conduz-nos a confessar que não somos mais donos, ou, melhor, a desistir de sermos donos. Além de atestarmos que ele nos possui porque pagou o nosso passe, estamos admitindo de quem nos comprou é simplesmente o melhor dono que se poderia ter. Muito melhor que nosso antigo dono. Obviamente, mas muito melhor do que nós mesmos como dono. Estamos declarando legítimo o senhorio dele. Jesus é nosso único proprietário. Em suma, o reconhecimento de que ele passou a ser dono implica não apenas sermos trasladados do domínio das trevas, mas uma desistência de continuarmos a ser donos de nós mesmos. Essa entrega é que compra o campo ou a pérola. Portanto, servir a Cristo depende necessariamente de desistir de tudo que somos e temos para viver de forma intensa e devotada a Ele. É isso que o apóstolo Paulo declara. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Atente para esta frase. Por causa dele perdi todas as coisas. É claro que o apóstolo não estava reclamando que as coisas foram arrancadas dele. Apenas destacava que perdeu tudo por amor. Em outras palavras, ele desistiu. Ele abriu mão de tudo por Jesus. É esse coração de amor ardente que legitima a obediência. João Calvino, um dos grandes reformadores, declara em O Livro dos Salmos: a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. Ele também afirma: verdadeira obediência apropriadamente se distingue de uma constrangedora e escrava sujeição. Todo serviço, pois, que porventura os homens ofereçam a Deus, será fútil e ofensivo aos seus olhos, a menos que, ao mesmo tempo, ofereçam a si próprios. E, além do mais, esse oferecimento por si mesmo não é de nenhum valor
a menos que seja feito espontaneamente. Não penso que Calvino negava a relação que apresento entre o escravo, por amor, e a obediência. Na verdade, ele a justificava. Se falarmos só de escravidão, sem o conceito de amor, não teremos o quadro completo. A obediência deve ser uma expressão espontânea de nosso amor ao Senhor. Amor que nos fez almejar ser seu senhorio, anunciar publicamente que pertencemos a Ele e renunciar à liberdade para servi-lo. Vimos que primeiro vem a confissão e depois a renúncia da liberdade, sem imposição. Essa consciência do senhorio de Cristo se encarrega de levar-nos a deixar de viver para nós mesmos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20, verso 24.